Olá, eu sou o Anderson e estarei com vocês nesta aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é álgebra, linguagem algébrica, situações problema e equações do primeiro grau. Iniciaremos o estudo por meio de uma questão. As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Analisem as figuras. A primeira figura é formada por 2 pontos, a segunda figura por 5 pontos. A terceira figura, nós temos 10 pontos. A quarta figura, 17 pontos. A quinta figura, nós temos 26 pontos. E a sexta figura, 37. Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de pontos da figura de ordem n, esse n é 1, 2 ou um número qualquer, é. Vamos fazer uma análise de cada figura. A primeira figura, que tem 2 pontos, eu poderia escrevê-la desta forma. 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. A segunda figura, que tem 5 pontos, eu poderia escrever também desta forma. 2 ao quadrado, 4, 4 mais 1, 5. E assim, seguindo a mesma lógica. Até a sexta figura, que tem 37 pontos. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 36 mais 1, 37. Observem que nós temos aqui uma regularidade, um padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que representa a ordem das figuras, sempre somando 1. Vamos analisar as alternativas agora. Será que poderia ser m mais 1? Poderia dar certo na primeira. Eu tenho aqui 1 mais 1, que daria 2. Já na segunda, não daria certo. 2 mais 1, 3. Aqui eu tenho 5 pontos. Já não valeria. Se observarmos esta lógica, a alternativa correta seria a alternativa D. Observem que a ordem está ao quadrado e sempre somando 1. Com essa fórmula, eu consigo obter qualquer figura. Se eu quiser aqui a 10ª sequência, eu vou fazer 10 ao quadrado mais 1, que ela vai ter 101 elementos, 101 pontos. Mais uma questão tratando de regularidades. Observe na figura abaixo a forma de se arrumar mesas e cadeiras. Nós temos aqui 1, 2 e 3 mesas. Na primeira mesa, nós temos 4 cadeiras. Na segunda mesa, nós temos 6 cadeiras. E na terceira mesa, nós temos 8 cadeiras. Mantendo essa disposição, o número de cadeiras C em função do número de mesas M pode ser representado pela expressão. Vamos analisar novamente aqui as 3 figuras e pensar um pouquinho. Com 4 cadeiras, eu tenho uma mesa. Com 6 cadeiras, eu preciso de 2 mesas. 8 cadeiras, eu vou precisar de 3 mesas. 10 cadeiras, 4 mesas. 12 cadeiras, 5 mesas. Daí vem as alternativas. Qual alternativa representaria melhor esta regularidade? Vamos experimentar a primeira alternativa. Aqui diz o seguinte, que as cadeiras é igual ao número de mesas. A gente já pode observar na primeira figura que não daria certo, porque uma cadeira não é uma mesa. Aqui eu tenho 4 cadeiras. Vamos analisar a segunda alternativa. A segunda alternativa diz que o número de cadeiras é 3 vezes o número de mesas mais 1. Na primeira figura, 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Para a primeira figura, essa alternativa seria válida, mas ela precisa ser válida para todas. Vamos testar a segunda. Aqui eu tenho 2 mesas. Então, cadeira seria
3 vezes 2, que são 6. 6 mais 1, 7. Já não daria certo, porque aqui eu tenho 6 cadeiras. A alternativa correta nesta questão seria a alternativa D. Observem aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, com uma mesa, eu tenho 4 cadeiras. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, com 2 mesas, eu tenho 6 cadeiras. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Com 3 mesas, eu tenho 8 cadeiras. Essa é uma expressão que pode traduzir qualquer formação possível de mesas e cadeiras que estejam unidas desta forma. Vamos para as equações do primeiro grau. Aqui nós temos uma balança de pratos, onde estão 2 pesos e 4 esferas. Observamos que há um equilíbrio entre os pratos. Se há equilíbrio, significa que a massa das esferas é igual à massa dos pesos. Cada peso tem uma massa de 100 gramas. Qual o valor de cada esfera? Nesta questão, dá para a gente fazer um cálculo mental. Se aqui cada peso tem 100 gramas, eu vou ter 200 gramas. Consequentemente, se há um equilíbrio, as 4 esferas têm uma massa de 200 gramas. Se as 4 esferas têm uma massa de 200 gramas, eu vou dividir 200 por 4 e vou obter a massa de cada esfera, que é 50 gramas. Vamos analisar por meio de uma equação. Aqui eu tenho 4E, que é igual a 200. 4 esferas é igual a 200 gramas. Se eu dividir os dois lados por 4, o que eu vou obter? 4 dividido por 4 vai dar uma esfera. 200 dividido por 4, 50 gramas. Tenho que o valor de cada esfera, da massa de cada esfera, é de 50 gramas. O que seria uma equação do primeiro grau? Equação é toda sentença matemática representada por uma igualdade na qual aparecem uma ou mais letras, denominadas incógnitas. Vamos fazer uma revisão. O sinal de igual, ele separa dois membros de uma equação. Observem aqui. O sinal de igual separa o primeiro membro do segundo membro. O primeiro membro está à esquerda do sinal de igual. O segundo membro está à direita do sinal de igual. Vamos para um exemplo de equação do primeiro grau. Eu tenho aqui 8x mais 24, que é igual a zero. O meu objetivo é deixar só a incógnita no primeiro membro. Eu preciso tirar esse 24 daqui. Como que eu vou fazer isso? Aplicando a operação inversa. Qual que é a operação inversa da adição? É a subtração. Então, se eu tenho mais 24, eu vou tirar 24. Da mesma forma que eu fiz no primeiro membro, eu preciso fazer no segundo membro. Para não alterar o valor da equação, todas as operações que fazemos de um lado, também temos que fazer do outro. Com isso, nós teremos 24 menos 24 dá zero, só sobrou o 8x. 0 menos 24 deu menos 24. Aqui, agora, eu tenho uma multiplicação, 8 vezes x. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Se 8 está multiplicando x, eu vou passar do outro lado dividindo 24. Ou eu posso dividir os dois lados por 8. 8 dividido por 8 dá x. Menos 24 dividido por 8 dá 3. Uma maneira mais simples de resolver essa equação, a mesma equação. Vamos aplicar o conceito aí da operação inversa. Se aqui eu tenho mais 24 e eu preciso tirar esse 24 do primeiro membro, eu vou passar do outro lado com a operação inversa. Se aqui ele está somando, do outro lado ele vai passar subtraindo.
Eu tenho 8x, o 8 está multiplicando o x. Se aqui ele está multiplicando, eu passo do outro lado dividindo. Menos 24 dividido por 8 vai dar menos 3. Se quisermos conferir o resultado para verificar se realmente ele está correto, basta substituir na equação. Eu tenho aqui, 8 vezes x mais 24 é igual a zero. Se o x vale menos 3, 8 vezes menos 3, menos 24. Com mais 24, dá zero. Está correto o resultado. Vamos agora para o exemplo 2. Nós temos 5m menos 6, que é igual a 2m mais 3. O nosso objetivo é tirar o menos 6 do primeiro membro e passar para o segundo membro. Para isso, iremos utilizar a operação inversa. Então, teremos 5m menos 6. Qual que é a operação inversa da subtração? A adição. Por isso que eu coloquei aqui mais 6. Se eu coloquei mais 6 no primeiro membro, preciso fazer da mesma forma no segundo membro. Com isso, o menos 6 com mais 6 vai cortar, vai dar zero. Sobra apenas desse lado o 5m. No segundo membro vai ficar o 2m, 3 mais 6, 9. Nosso próximo passo agora é eliminar o 2m do segundo membro, aplicando também a operação inversa. Então, eu vou pegar o 2m, a operação inversa do 2m da adição é a subtração, menos 2m. Se eu subtrair menos 2m no segundo membro, preciso subtrair também do primeiro membro. O 2m com menos 2m vai dar zero. 5m com menos 2m, eu vou ter 3m, que é igual a 9. Agora, eu tenho 3 vezes m. É uma multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, eu vou dividir os dois lados por 3. 3m dividido por 3 dá m. 9 dividido por 3 dá 3. O resultado da equação, então, m é igual a 3. Vamos agora para o nosso último exemplo. Nós temos agora uma equação fracionária. A mais 2 sobre 3, que é igual a 2a mais 1 sobre 5. Para resolver essa equação, vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui. Então, eu vou ter o 5, que multiplica o a mais 2, e do outro lado, o 3, que multiplica 2a mais 1. Para resolver, eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Vou fazer 5 vezes a, 5a, 5 vezes 2, 10, 3 vezes 2a, 6a, e 3 vezes 1, 3. Observem aqui, 5a mais 10 é igual a 6a mais 3. Preciso retirar esse mais 10 do primeiro membro. Vou aplicar a operação inversa da adição. Se aqui eu estou somando mais 10, eu vou passar do outro lado subtraindo o 10. Então, eu vou ter 5a, que é igual a 6a, mais 3 menos 10. Teremos agora o 6a, que era positivo, que é uma adição, eu vou passar ele do outro lado subtraindo. Mais 3 menos 10 deu menos 7. Se eu tenho 3 e devo 10, fico devendo 7. Continuando a resolução, 5a menos 6a, eu vou ter menos 1a, que é igual a menos 7. Eu não quero saber o valor de menos 1a, e sim o valor de mais a. Para isso, eu vou multiplicar por menos 1 os dois lados da equação. Menos 1a vezes menos 1 vai dar a. Menos 7 vezes menos 1 vai dar mais 7. Encontramos aí o resultado da equação a é igual a 7. Por hoje, pessoal, é isso, é essa aula. Na aula seguinte, vocês irão rever um pouco de equações e também iremos aprender as inequações. Até lá!